2024 as coisas só começaram a dar certo quando eu entendi e aceitei que equilíbrio não existe. Essa foi uma das coisas, na realidade, que salvou meu ano e que provavelmente eu vou levar com toda certeza para 2025. E eu quero muito falar sobre isso nesse vídeo para vocês. Por muito tempo eu vivi como muita gente tenta viver, sendo de tudo um pouco melhor, sabe? Eu tinha até uma frase do Fernando Pessoa que eu adoro, que eu ainda acho que parece muito comigo, que ele diz assim: ser todo em cada coisa. Põe tudo que és em cada coisa que tu fazes. Uma coisa assim, vou colocar ela certinha aqui. Desde que eu vi essa frase, eu falei, eu sou essa pessoa. Eu quero ser tudo em tudo que é possível, sabe? Então eu sempre tentei ir no meu potencial máximo em tudo para todas as áreas da vida. E o grande ponto nisso é que quando você é intensa em algo, outras áreas parecem ser deixadas de lado. Então eu buscava formas de não deixar nada cair, sabe, de nenhuma peteca cair. Ou seja, eu buscava um equilíbrio que no fim das contas não existe, que no fim das contas não é possível. É um equilíbrio ideal demais. Isso, nesse ano, me trouxe uma exaustão sem precedentes. Foi meio que eu tinha tantos pontos para fazer, tantas coisas para fazer, que eu queria executar ao mesmo tempo, que eu percebi que, na realidade, o equilíbrio que eu estava buscando era um completo desequilíbrio em todas as áreas. O que me ajudou foi, eu comecei a praticar exercício físico e o meu combinado comigo mesmo era, eu tenho que ir. A qualquer momento, na hora que der, do jeito que der, vou fazer o mínimo possível, eu tenho asma. Então, sempre que eu fazia exercício físico, essa asma ativava, então eu sempre parava. Eu nunca conseguia manter uma constância por conta dos sintomas que eu tinha. Só que com essa prática de eu não vou me forçar, eu vou fazer o que eu consigo, eu comecei a estabelecer uma rotina, o que começou a me ajudar. Mas quando foi chegando ali em junho, eu ainda estava muito ansiosa, ainda estava com muita dificuldade e eu estava dormindo muito pouco. Foi quando eu falei, eu vou buscar ferramentas, não vou tomar remédio. Não queria tomar nem melatonina, que é mais natural, né? Falei, eu vou buscar alguma forma de me regular, porque eu sou gente, o ser humano é adaptável, né? E uma das coisas que eu vi como fórmula, como forma de resolver isso era caminhada e pegar sol logo pela manhã. Então foi uma das coisas que eu comecei a fazer. A minha meta era, eu vou acordar cedo e eu vou caminhar. Então eu vou acordar entre 5h30 e 6h30 e eu vou caminhar nem que seja 10 minutos. A minha meta era simplesmente acordar, botar a roupa e ir. E isso começou a me ajudar muito, não ter metas ousadas demais, não ser intensa demais. Porque muitas vezes o que trava a gente de ir com um projeto pra frente é que a gente quer fazer uma coisa extraordinária demais. É como se a gente tivesse medo de ser iniciante. É como se a gente tivesse medo do começo, de ser imperfeito, de ser incompleto, de fazer algo mais ou menos. E eu sempre tive essa dificuldade de fazer algo que não tá no nível que eu gostaria que estivesse, sabe? E todas as vezes que eu senti isso, eu travei e aí eu não evoluí, porque a evolução ela vem com a prática. Então eu tenho certeza que daqui a uns 2 anos, quando eu olhar esses vídeos do YouTube, vou dizer, deu uma evoluída, tá melhor, tô falando melhor, tô performando melhor, tá do jeito que eu quero agora. Mas daqui 2 anos. Agora vai ser como eu consigo. Não é algo que eu tô ambientada, não é algo que eu tô acostumada. Ser iniciante ou fazer básico é importante em muitos momentos, porque a gente não vai conseguir ser tudo em tudo. Inclusive, tem um livro que eu reli esse ano que chama Essencialismo, que uma das frases que tem lá é que se a gente não definir as nossas prioridades, alguém vai fazer isso por nós. E de fato, eu percebi que eu tinha tanta coisa por fazer que eu focava em tentar fazer com o melhor que eu conseguia, mas no fim eu achava que o melhor que eu conseguia não era o melhor, assim, não estava no nível que eu gostaria. E o planejamento da minha vida, a construção das minhas prioridades, terminavam sendo feitas por outras pessoas. Se a gente não define as prioridades, alguém vai fazer isso por nós. Então, no fim, a minha ansiedade, ela vinha dessa falta de autocontrole. Ela vinha de eu não estar assumindo as rédeas da minha própria vida, sabe? E essa foi uma das frases que me fez refletir se eu colocasse minha energia naquilo que é essencial pra mim, sabe? Naquilo que realmente é importante pra mim nesse momento. Em toda essa brincadeira, o que eu tava deixando de lado por tentar equilibrar tudo? E agora, no final de dezembro, eu começo a perceber que o equilíbrio veio sem querer, quando eu decidi que ia desequilibrar. Depois de tanto tempo priorizando tantas coisas, esse ano foi o ano que eu me cuidei. Não vou mentir pra vocês, no começo foi bem complexo, porque parecia que eu tava deixando as outras coisas meio de lado, sabe? Eu comecei a entender que algumas petecas iam cair. Eu tô cheia das frases nesse vídeo, mas tem uma frase também que me marcou muito, que ela diz assim: a verdadeira força não está em fazer mais, mas resistir à necessidade de fazer tudo.
O grande ponto, na verdade, é você abandonar a ideia que você só vai estar produzindo se você estiver ocupado. E aí, quando a gente fala de ter um bom ano e de alcançar as nossas metas, o nosso foco tem que ser em dedicar energia para entender o que de fato é importante. Quais são as coisas que, se eu dedicar energia para essas coisas, vão fazer toda a diferença. E olha só que loucura, eu comecei a mudar alguns comportamentos no meio do ano. De lá em seguida, eu fui só fazendo aquilo ali porque era o que dava, mas eu percebendo que tinham petecas caindo, que tinham coisas que eu gostaria de fazer diferente, mas as coisas continuaram acontecendo, distantes do ideal que estava na minha cabeça, mas elas continuaram acontecendo com uma certa qualidade. E só no fim do ano, quando foi chegando o final de novembro, início de dezembro, que eu fui percebendo o tanto que eu colhi desde que eu abracei esse desequilíbrio. Porque o que eu achava que não se equilibrou. O que eu lutei tanto tempo pela força do meu braço que ia equilibrar, que ia dar certo, que ia estar incrível. As coisas fluíram justamente quando eu entendi que não ia ser na força do meu braço, sabe? E o que eu fiz foi essencial, porque todos os meus relacionamentos, amizade, casamento, minha filha, relacionamento com a minha equipe, tudo melhorou. Tudo se fortaleceu. A minha empresa prosperou porque eu passei a liderar de um lugar com clareza e equilíbrio. Foi como se, decidindo cuidar de mim, eu reabastecesse minha energia para cuidar de todo o resto. E essa, assim, foi uma recompensa que eu nunca imaginaria de acontecer. E eu decidi trazer esse vídeo justamente nesse fim de ano pra chamar a tua atenção pra isso. Eu sei que muitas pessoas estão vivendo nesse piloto automático que eu tava e se machucando, achando que as coisas vão na força. Mas o que eu tô aqui pra dizer é, existe outra forma. E ela é muito mais inteligente. E ela vem do desequilíbrio. Ela vem de você reconhecer que você não vai dar conta de tudo. Você precisa, nesse momento, parar, aproveitar até essa energia de mudança de ano para escolher o que é mais importante. No fim, as coisas não mudam. A gente é que muda. E a nossa mudança reflete em tudo. Se você quiser mudar a sua vida, tenha coragem de se mudar, de se olhar. Isso vai fazer toda a diferença. E agora eu quero aproveitar que você ainda está aqui para te fazer uma pergunta. E eu quero que você passe um tempinho refletindo nela, um tempinho mesmo após esse vídeo. Em que ciclo, em que momento você tá? Você tá bem? Se você não estiver bem, as suas decisões não vão ser boas. A força que você vai colocar em cada coisa não vai ser suficiente. Se você não prioriza a sua energia, se você não prioriza você mesmo, as outras coisas vão sair dos eixos. Impressionantemente, eu só aprendi isso na prática. Quando eu cheguei no meu limite, eu tive que rebobinar, voltar atrás, cuidar de mim, cuidei de mim sem nenhuma intencionalidade. É o que tem. Ou eu me cuido, ou vai dar PT aqui, não vai dar perda total, não tem quem recupere. Então eu fui obrigada praticamente no meu limite a fazer isso. E foi isso que resolveu todas as áreas que eu passei, acho que os últimos 3 anos tentando resolver, sabe? Foi simplesmente eu estar bem, refletiu em todo o resto. Eu queria mostrar isso na prática, sabe? Pra vocês acreditarem no que eu tô dizendo. Porque nem eu acreditaria se eu não tivesse vivido. Para 2025, o que eu te sugiro? Entenda com clareza o que é prioridade, o que é primordial nesse momento. É possível você viver um desequilíbrio, mas use esse desequilíbrio com a sabedoria da moderação. Você vai colocar muito mais energia em uma coisa e as outras pessoas que vão estar ali ao seu redor, elas vão ser o seu suporte de alguma forma. E elas vão estar sabendo as decisões que você tomou. Se a gente não para refletir e definir as nossas prioridades, as coisas começam a acontecer e muitas vezes elas acontecem muito diferente daquilo que a gente sonha. Eu espero ter trago uma clareza pra você nesse vídeo. Se ele te inspirou, não deixa de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal que a gente tá começando a trabalhar isso aqui agora. E eu te instigo também a eventualmente compartilhar esse vídeo com alguém que você acredita que possa ajudar, pensar nessas reflexões e ouvir tudo isso que eu disse aqui. E é isso, aqui no canal a gente tem alguns outros vídeos. Nós vamos estar postando agora semanalmente novos vídeos, então acompanhem e me deixem saber o que vocês estão achando aqui nos comentários.